Olá, amigos e irmãos de caminhada no Evangelho de Jesus. Meu nome é Pedro Romualdo e faço parte da equipe de palestrantes da FEIC. Mas para iniciarmos, convido a todos para fazermos uma prece, buscando nos sintonizar com o Pai, elevando a nossa energia nesse momento para trazermos a paz e o equilíbrio. Fechemos nossos olhos e respiremos profundamente. Pai amado, Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome e pelo Teu amor. Rogamos que envie Teus anjos protetores para nos auxiliar, orientar e guiar-nos agora e sempre. Graças a Deus. Hoje, meus irmãos, vamos falar sobre um tema muito importante, tratado pela doutrina espírita, de forma a ser uma das fontes de respostas ao nosso processo evolutivo. Lembramos que o Espiritismo tem como seu tripé a ciência, a filosofia e a religião. E é através desse tripé é que baseia-se para trazer esclarecimentos de tais questões intrigantes para as pessoas, onde todos nós buscamos respostas para as nossas dores e sofrimentos e entender as razões dos reveses da vida. Mas é importante que venhamos entender, primeiramente, uma das bases da doutrina espírita, o que é o significado da reencarnação. A reencarnação nos mostra que somos espíritos imortais, ou seja, necessitaremos, pela lei divina, voltar a um corpo físico, não o mesmo, mas em outro envoltório chamado corpo, para entendermos que as dores e sofrimentos que vivenciamos foram causadas por nós mesmos, muitos, assim como outros que teremos que corrigir e reparar. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei do karma e, consequentemente, entender a justiça divina. E como funcionam essas leis? Será que atuam em nossas vidas? Muito bem. A lei de ação e reação é a terceira lei de Isaac Newton. Essa lei demonstra que cada ação haverá sempre uma reação oposta e de igual intensidade, ou seja, para cada ação há uma reação. Por exemplo, quando caminhamos, vemos plenamente essa lei no nosso dia a dia, pois quando você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente, ou quando alguém te bate, você logo reage. Portanto, sempre estaremos sujeitos à ação e reação. Assim, ela é uma lei física, não complexa, atuante no nosso dia a dia. Por outro lado, nós teremos a lei de causa e efeito, que é uma lei moral, complexa e que possui aplicabilidade nos dois mundos, o físico e o espiritual. É uma lei moral de cunho do Evangelho de Jesus que se baseia no certo e errado. É que vai nos corrigir sobre a lei do livre-arbítrio, ou seja, se baseia nas nossas escolhas, que sempre terão consequências boas ou más. Por fim, a lei da evolução, que obrigatoriamente você terá que ser compelido a se modificar. Daí a reflexão de uma grande frase que se utiliza muito na doutrina espírita: a cada um segundo as suas obras, conforme o Evangelho, ou seja, é a lei de causa e efeito, que significa colher o que plantei. Se plantei flores e rosas, colherei o quê? Flores e rosas. Mas se plantei dor e sofrimento, colherei o quê? Senão dor e sofrimento. Deus nos criou simples e ignorantes, porém com inteligência para sabermos distinguir o certo do errado. Aprendemos sempre acertando e errando, pelas experiências vividas, pela dualidade, isto é, entendemos o que é saúde e doença, alegria e tristeza, quente e frio, forte e o fraco. E, de certa forma, podemos valorizar aquilo que nos traz e nos faz muito bem, como a saúde, a alegria e a paz. No entanto, só damos valor quando perdemos, não é verdade? Quando nós deixamos de ter aquilo que nós tínhamos de tão bem, de tão bom, de tão gratificante, não percebemos. E aí vem a dor e o sofrimento.
Mas Deus não nos castiga. Deus é amor, porém justo e misericordioso. Mas ser justo e misericordioso não significa passar a mão em nossas cabeças e deixar para lá os nossos erros, pois podem ou podemos ter causado muitas dores a muitas pessoas, ter causado a morte de alguém, o sofrimento de alguém, e esse alguém vem agora como seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seu neto, sua neta. Quando você encontra famílias em total desarmonia, desamor, brigas, conflitos, disputas, traições, questões financeiras que afetam o equilíbrio familiar, aquele que você qualifica muitas vezes como uma ovelha negra, pode ser aquela oportunidade de você desfazer o grande mal entendido de vidas passadas, além da oportunidade do reencontro. Porém, pelo orgulho, deixamos passar entre os dedos a devida reparação. Existe ainda aquela pessoa que você nunca viu, mas te dá o sentimento e a vontade de ajudar, muito mais do que realmente você faria naturalmente. São espíritos que muitas vezes causamos diversas dores, ou mesmo esse espírito ter causado dor em você, em algum momento, em alguma passagem. Não importa. Não importa tentar lembrar o que aconteceu, pois Deus nos coloca o véu do esquecimento. Para quê? Para evitarmos lembrarmos o que fizemos de mal àquela pessoa e verdadeiramente trabalharmos o amor. Sim, é pelo amor. Jesus sempre nos colocou, e o maior ensinamento de Jesus é o amor. O amor para com o nosso próximo, amor conosco mesmo. Sabiamente, Deus criou o grande laboratório chamado família, onde se vê o reencontro de espíritos simpáticos e antipáticos, buscando acharem e reencontrarem o amor entre si. Aquele filho, aquela filha que hoje está envolvido em drogas, que muitas vezes significa que quer a sua atenção, o seu amor, que chega para você e diz: pai, mãe, não desista de mim. E só pelo amor terão a vitória, dada a renúncia e a quebra do desamor. Ou seja, Deus nos proporciona a oportunidade, mal interpretada muitas vezes, para corrigirmos ou repararmos os nossos equívocos. Deus não nos dá fardo maior do que possamos carregar. Mas muitos dirão: é muita dor e sofrimento, não conseguirei. Ele não poderia perdoar logo e tudo bem? Mas qual seria o mérito disso? Jesus dizia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele nos dá a condição de aliviar as nossas dores, de suportarmos, para percebermos o quanto nós precisamos modificar, nos melhorar. E continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus já dizia também: é pela tua paciência que conquistareis a tua alma. Pela fé, pelo nosso equilíbrio nos momentos difíceis que se apresentam na nossa vida. A paciência, no meu entender, ela conjuga muito a fé. Porque se você não tiver fé, se você não tiver a confiança na fé, nessa ligação com o Pai, você acabará se sucumbindo. Não acreditará na sua oportunidade, na sua melhora, na sua elevação. Temos que refletir o que nós estamos fazendo. Já não somos mais espíritos sem conhecimento das leis morais. Temos que entender que estamos no caminho evolutivo, onde os direitos são iguais e que devem ser respeitados pela igualdade e pela justiça. Mas, em desacordo e de respeito ao princípio da igualdade e justiça, é que se observa os efeitos da vida material e na vida espiritual. Através dos depoimentos que os próprios espíritos nos relatam no estado em que se encontram, em razão do seu próprio padrão que adotaram quando encarnados. No livro Céu e Inferno,
se lê depoimentos de espíritos que descrevem a situação para depois da morte e que precisamos nos preocupar. E sim, também preocuparmos na existência física atual ou futura, onde os mesmos serão reflexos para as nossas ações. Precisamos estudar e debater os itens do capítulo do Código Penal da vida futura e mesmo os temas das causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições, registradas no Livro dos Espíritos, e teremos os primeiros entendimentos. Estudos esses desconhecidos na maioria dos espíritos encarnados no planeta. Mas é importante lembrar que esta é que está na nossa consciência a lei de Deus, que devemos entender quais são as nossas imperfeições que estão latentes em nossas vidas. Uma avaliação de imperfeições morais, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a vingança, o ódio, que nos prejudica e, consequentemente, prejudicamos o nosso próximo. Mas, no entanto, lembremos de uma frase de Jesus, que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Ou seja, pela misericórdia de Deus, nunca nos será abandonado a sua misericórdia. Ele sempre estará conosco, dando-nos oportunidade de nos melhorar. Não podemos também esquecer que somos nós que criamos as nossas imperfeições, os nossos problemas, principalmente quando temos que escolher algum caminho, seja ele pela direita ou pela esquerda, pois teremos que tomar decisões, onde devemos assumir a responsabilidade. É o nosso livre-arbítrio, ou seja, assumirmos as consequências geradas pelas leis de causa e efeito. Alguns dirão, mas Pedro, é difícil a escolha, pois posso errar. Sim, é natural errarmos, faz parte da vida e todos iremos errar. E como diria Jesus, atire a primeira pedra àquele que nunca errou. O erro também é uma aprendizagem. Só que nos levará muito tempo para perceber o erro, muito tempo para querer sair do erro, muito tempo para modificar e muito tempo para reparar o erro. Daí, Deus nos dá o bem mais precioso. E que bem é esse mais precioso, senão o tempo, para nos corrigirmos através das múltiplas reencarnações, seja naquele grupo, naquele povo, naquela família, naquele país, aonde nós estaremos trabalhando nessa escalada do planeta de provas e expiações para a regeneração, estarmos também no processo evolutivo de espíritos imperfeitos para espíritos bons. É um processo evolutivo que cada um de nós terá que trabalhar isso. Mas como se dará isso? Se dará através do estudo do Evangelho de Jesus, onde iniciamos pelo conhecimento, depois teremos a compreensão e só então conseguiremos colocar em prática. Mas Pedro, conhecimento e compreensão são diferentes? Sim. Conhecimento é a primeira fase da qual nós temos ao adquirir uma informação. A compreensão já é aquilo mais latente dentro de você, consolidando. A exemplo, eu tenho conhecimento que fumar faz mal, mas eu fumo. Diferentemente, eu tenho a compreensão que fumar faz mal, então eu não fumo. Então, com isso tudo, conhecendo as leis de Deus e compreendendo, abriremos muito mais a oportunidade de sermos felizes. Mas muitos de nós, às vezes, ainda não conseguiu compreender e tem até dificuldade. Veja aquele momento que você é compelido a entender. Eu prefiro ser feliz ou ter razão? As duas têm consequências, têm um preço a pagar. Não é ser indiferente quando acontece algo e você diz, tanto faz, não estou nem aí, dar desprezo, ficar no comodismo ou deixar para lá, como estar no automatismo. Deixa a vida me levar. Não, não é por aí. Esquecemos que somos autores da nossa própria história, da nossa vida.
mas muitas vezes deixamos que as outras pessoas escrevam a nossa história. Não é por aí. Tomemos o controle da nossa vida, conforme recomenda bons espíritos luminares, como Santo Agostinho, na pergunta 919, que fazia uma reflexão à noite, ao deitar, de como teria procedido ao longo do dia. Se aquilo que ele fez para com o próximo, ele se colocaria na posição dele, desse próximo, para perceber se aquilo que foi feito para com ele seria bom, o agradaria. Se ele sentisse que teria prejudicado, no dia seguinte, ele buscava a reparação. Essa é a grande oportunidade que nós temos que fazer. Será que buscamos realmente corrigir, reparar tudo aquilo que no dia a dia fazemos? Será que nós sabemos realmente perdoar? O que é o perdão? Perdão não é uma ação, perdoar da boca para fora. O perdão é um trabalho, é um processo interno. E aí vem a compreensão de compreender que aquilo que aquele próximo fez comigo teve uma razão, uma causa, tentar apacentar o meu coração, a minha mente. Por outro lado, Jesus mesmo já dizia: antes de deixares a tua oferenda, a tua oferta no altar, vá e se reconcilia com o teu adversário. Emmanuel, no livro O Pão Nosso, ele coloca duas palavras nesse texto. Antes de deixar a tua oferta no altar, vá depressa se reconciliar com o teu adversário. Ele quer dizer o quê? Enquanto ainda temos tempo, tempo de estarmos reparando, corrigindo ainda nessa existência, diante das dolorosas situações que poderemos vivenciar do outro lado, nesta, o arrependimento. Pois, segundo Chico Xavier, a maior dor e sofrimento que nós temos é o arrependimento. Quando passamos para o outro lado, de não termos feito nem 10% daquilo que nós nos programamos no plano espiritual para o nosso retorno a esse planeta. Porém, não podemos ficar presos à culpa do passado. Era o que tínhamos de conhecimento, de capacidade, de experiência, ou foi a decisão que se precisou tomar naquele momento. Mas hoje, você já possui conhecimento, capacidade de entender o que é certo e errado, e evitar o erro. Lembra aquela frase que muitas vezes nós falamos? Ah, se tivesse o conhecimento que eu tenho agora, há 20, 30 anos atrás, seria muito legal. Sim, claro. Essa é a grande questão. Naquele momento você tinha uma capacidade, você tinha uma compreensão. Hoje você já expandiu, você já conseguiu se melhorar. E a evolução se dá através do conhecimento. Quando Jesus dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas que verdade é essa? Aquela que hoje você consegue conhecer, compreender e colocar em prática, principalmente nos tempos atuais da pandemia, que nos trouxe várias reflexões do que eu vinha fazendo, quais eram as minhas atitudes, sentimentos, ações e palavras até então. Quantas pessoas eu magoei, quantas pessoas eu causei dor e sofrimento por uma palavra. E isso tem consequências, isso traz dor. E é isso que nós devemos realmente procurar entender. Alguns dizem que daqui a pouco voltaremos ao normal. Mas o que é normal? O que significa esse normal? É o normal daquelas minhas atitudes? Ou colocar em prática tudo aquilo que, no meu recolhimento, eu consegui compreender, perceber que não era daquele jeito, que hoje eu preciso e posso, sobretudo, fazer diferente, abandonar determinados sentimentos, praticar o acolhimento, a solidariedade que se vê tanto. Quantas pessoas hoje se dedicam muito mais? Quantas pessoas nesse momento da pandemia passaram a orar,
a buscar mais Deus, todo mundo isolado na sua casa, no seu lar, buscando essa conexão, as energias vibracionais, olha a lei de causa e efeito, surgindo como uma forma de ajuda a tantos irmãos que se encontravam em hospitais, em pânico, em desespero. Quantos de nós estava ou ainda está nessa situação? Quantos de nós podemos fazer a diferença ainda? Com isso, conseguiremos ultrapassar os reveses da vida, seja a dor da perda de um ente querido, a perda do emprego, a doença que te abaterá, vencer o transtorno da ansiedade que é trazida pelo excesso da expectativa do futuro, pelo medo, pela dúvida, pela insegurança. No entanto, muitas vezes sofremos por antecipação, onde muitas vezes sequer acontece. Cautela com isso. Que tenhamos muita cautela nessa questão. Para quê? Para evitarmos também o síndrome do pânico, que tem consequências muito mais graves e que podemos nos prejudicar. A grande questão é que queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, esquecendo que tudo é no tempo de Deus. Ou mesmo, às vezes queremos que aconteça algo que sequer houve a plantação, e mesmo o merecimento. Ou seja, o merecimento nada mais é do que eu preparei algo para receber, eu me melhorei para merecer. Será que eu plantei a mangueira para colher a manga deliciosa? Mas quanto tempo levará para eu colher? A nossa vontade é que seja de imediato, mas não é assim. Muitas vezes sequer plantamos, mas queremos receber logo. Por outros, eu quero a cura da minha doença. Será que eu parei de beber para ter essa cura? Eu parei de fumar? Eu estou me alimentando adequadamente? Eu estou dormindo o tempo necessário? Jesus nos chama a atenção em seus ensinamentos da lei de causa e efeito em várias passagens do Evangelho. Por exemplo, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isso está em Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Outra, então, Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus, está em Mateus, capítulo 26, versículo 53, naquele momento que ele se encontra com os apóstolos e Judas, com os centuriões, vem a seu encontro para que ele os entregasse e passasse a sua via crucis. Nesse momento, Pedro, ele busca salvar, defender Jesus, retira o seu facão da cintura e corta a orelha do centurião. E Jesus fala isso: embanha a tua espada, Pedro, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Outra, retorquiu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso está em João, capítulo 8, versículo 34. Outra, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 5. E Jesus pergunta a Maria Madalena: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Porque o amor cobre multidão de pecados. Está em Pedro, capítulo 8, versículo 4. Lembrando a passagem do Evangelho, onde Saulo de Tarso, a caminho de Damasco para encontrar Ananias, tem um encontro com Jesus. Na verdade, ele ia a Damasco para matar Ananias, que era o líder dos cristãos naquela ocasião.
Mas nesse momento, o que acontece? Jesus, na estrada, se faz presente, aquela forte luz, aquela forte energia, faz com que os cavalos fiquem desorientados. Ele cai do cavalo, não consegue enxergar Jesus, mas Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabes que irás se comprometer. E a pergunta inicial de Saulo a Jesus é: Senhor, o que queres que eu faça? E há um diálogo entre os dois. Nesse momento, ele manda Saulo de Tarso realmente encontrar Ananias, para que curasse aquela cegueira momentânea dele. Nesse momento, Jesus se encontra também com Ananias, vai ao encontro dele e fala para Ananias: Ananias, Saulo de Tarso vem ao seu encontro. E Ananias diz: sim, Senhor, eu sei, ele vem para me matar. E Jesus fala: não, ele vem para que você o cure. Mas como, Senhor? Como eu vou curar uma pessoa que vem em busca de me matar, que mata os cristãos, que tem todo um procedimento contra o cristianismo? E Jesus recomenda que ele assim mesmo faça, pois Saulo de Tarso viria a ser futuramente o seu grande apóstolo, trazendo inúmeras informações para nós. Mas qual é a mensagem que nós tiramos dessa passagem? Deus condena o pecado, não o pecador. Portanto, todos nós podemos realmente nos modificar, ainda que tenhamos cometido inúmeros erros, inúmeros pecados, mas pelo desejo da transformação, do arrependimento, da vontade de querer fazer a coisa melhor, reconhecendo as nossas fraquezas, os nossos pontos de dificuldade, nós podemos fazer essa diferença. É isso que é a beleza que Jesus nos traz. Chico Xavier faz uma recomendação linda também, quando ele diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Daí, observarmos que todas as oportunidades nos são dadas, buscarmos realmente fazermos por merecer. No Livro dos Espíritos, nós vamos ter também esse chamamento, principalmente na pergunta 844, que eu tomo a liberdade de fazer a leitura e fazemos o comentário. Pergunta 844 do Livro dos Espíritos. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta: a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo nas primeiras fases da vida. Quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda o objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário e diante da sua maturidade. Não há como se condenar, ainda que ali naquele corpo juvenil tem um espírito de muitas reencarnações, com uma bagagens boas ou mais, mas que deve ser observado. Assim, na pergunta 845 do Livro dos Espíritos, que diz: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Respostas: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E é isso que nós temos que entender. Seremos sempre colocados em testes, sempre, em várias razões. Por isso Jesus coloca: orai e vigiai. Vigiai teus pensamentos, teus sentimentos, tuas palavras, tuas ações. Não como muitas pessoas colocam, vigiar de ficar procurando, mas vigiar sim,
teus pensamentos, tuas ações. Orar, mas orar a Deus, aos bons amigos espirituais, para que te fortaleçam com essa força de bons pensamentos, de bons sentimentos, de não querer retrucar, de não querer se vingar, de não querer praticar o ódio. Daí a pergunta de Emmanuel: quem fez o mal? Foi Deus? Não. Deus não criou o mal. E quem criou o mal, então? O mal foi criado pelo homem, por nós. Sim. Na medida que o homem se acha desprendido das leis de Deus, que cria as suas próprias leis, que busca saciar-se pelo ódio, pela ganância, transformando para si todas as benesses que ele poderia distribuir, tratar, aproveitar e fazer todo esse processo. Não. Ele se transforma nesse elemento, nessa energia ruim de praticar o mal. E aí, consequência disso, terá que responder. Terá que responder às leis de Deus, que são imutáveis. Recebemos aquilo que praticamos, ou a cada um segundo as suas obras. Às vezes a gente até faz uma avaliação de uma pessoa, de um ser, de alguém que está passando por um momento difícil. E aí, naturalmente, vem aquele pensamento: essa pessoa está passando por isso, porque ela deve ter feito isso, em vidas passadas ela agiu assim, ela se comprometeu desse jeito. Não. Os amigos espirituais nos chamam a atenção, nas nossas leituras, para que nós venhamos a refletir. Pode ser que tenha sido, sim, mas nem sempre. Muitas vezes a pessoa está passando aquela situação, aquele momento, está naquele local. A exemplo das pessoas que nascem na África, muitos atribuem aquela situação, em função de vidas passadas, de terem que passar por aquilo para aprenderem. Muitas vezes, meus irmãos, eles estão ali passando muito mais para serem referência, para demonstrarem a força, a grandeza, serem um exemplo para cada um de nós, para percebermos o quanto nós podemos realmente nos modificar. Eu lembro, certa ocasião, uma história que presenciei na televisão, uma história com a Xuxa. E ela fazia com a sua equipe uma visita a um hospital, o Hospital Pedro Ernesto, aqui no Grajaú, onde existia uma menina, salvo engano, com os seus 25 anos, mais ou menos, num leito, desde os 16, 17 anos, paralisada, só mexia com a cabeça, não tinha condições nenhuma para se movimentar. Mas era uma pessoa muito alegre. Todos tinham uma alegria de conviver com ela, a energia que ela produzia. E aquilo intrigou muito a Xuxa e, logicamente, as pessoas. E aí ela, com a equipe dela, fez a pergunta, eu não lembro o nome da menina: o que te faz ser essa pessoa tão feliz, tão alegre, numa cama desde os 16 anos, sem poder se mexer, hoje com 24, 25 anos? E a menina simplesmente disse para ela: Xuxa, tem uma coisa que me magoa muito, me entristece. É não ter os meus pais aqui. Meus pais moram para o lado de Nova Iguaçu e não vêm há 6 meses me ver. Isso me entristece. O resto, não estou aqui julgando. Longe de pensar que eu estou julgando a atitude dos pais. Não é isso. Mas mostrar que, na verdade, a dor, o sofrimento, a situação que ela vivenciava, não tinha problema nenhum. Um processo de resiliência até lindo, né? Para uma pessoa que talvez não tivesse o conhecimento,
mas ultrapassava aquele momento com sabedoria, com alegria, entendendo que havia possivelmente uma razão, mas não a trazia para a dor, para sofrer, para reclamar da sorte, da própria sorte, fez com que ela realmente superasse. Logicamente que depois houve uma ajuda para que ela fosse para casa e tivesse toda a assistência, né? Mas é interessante a gente perceber que muitas vezes não é o fato de eu ter saúde que eu tenho a felicidade. Às vezes eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho a felicidade. Eu tenho dinheiro para comprar um bom colchão, mas não tenho aquele sono reparador. Eu posso ter o dinheiro para comprar o melhor plano de saúde, mas será que isso me trará a saúde realmente? Eu posso ter o dinheiro para comprar uma mansão, uma excelente mansão, mas não o lar. O lar é diferente. É o reencontro de espíritos que tentam se reconciliar, que trabalham o amor. Isso é extremamente importante. É uma grande oportunidade nossa de valorizar isso. Não é o ter, é ser. É ser aquela pessoa transformadora. Como se diz muito, né? Gentileza gera gentileza. E o que impulsiona isso? Senão o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Aquela situação que nós falamos antes. Se gerarmos dor e sofrimento, não tenha dúvida, colheremos dor e sofrimento. Mas se plantamos flores e rosas, colheremos flores e rosas. Se plantamos bênçãos, colheremos o quê? Muitas alegrias. Nesse trabalho, é importante que nós venhamos a trabalhar em nós algumas questões, algumas oportunidades, como respirarmos. O trabalho da respiração é extremamente importante, nos observarmos, percebemos como estamos trabalhando em nós, lembrarmos que existe uma lei da impermanência, ou seja, nada é permanente, tudo passa, a alegria passa, a dor passa, o medo passa, tudo passa. Precisamos colocar isso em prática, nos modificar, temos novas visões. Temos experiências acumuladas de várias reencarnações, despertar isso dentro de nós, despertar a nossa consciência dessa oportunidade de modificarmos sobre o amor de Deus, colocarmos em prática isso, nesse olhar para com o nosso próximo, acreditar e confiar muito mais nesse nosso momento, nesse nosso dia a dia, nos amemos mais e nos coloquemos sobre as leis de Deus ao amor ao próximo. Ficamos por aqui. Mas eu convido mais uma vez para uma prece de encerramento. Mais uma vez, peço a todos que fechem seus olhos, respirem profundamente e elevemos nosso pensamento ao Pai. Obrigado, Pai amado, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, amigos da espiritualidade, por todo esse momento, essa oportunidade, por essas bênçãos que recebemos nesse momento, pelas energias, pelo equilíbrio, pela paz, por podermos entender e compreender que devemos trabalharmos muito mais as Tuas leis divinas em nós, aproveitarmos muito mais as oportunidades de levarmos aquele que sofre, aquele que está passando pela dificuldade, da perda da saúde, do emprego, enfim, tantos e tantos irmãos. E podemos ser esse ombro amigo, e podemos abraçar, quando no tempo correto. Mas esse sentimento de acolhimento é extremamente importante. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem concedido. E assim, felizes e agradecidos, pedimos a permissão para dar por encerrada esse nosso encontro, dando todos juntos graças a Deus. Obrigado.